o milagre que mudou a vida de Rafael. Rafael tinha 5 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família: transtorno do espectro autista, TEA, nível 3, o mais severo. Os especialistas disseram que ele provavelmente nunca falaria, teria dificuldade de interação social e dependeria de cuidados especiais para o resto da vida. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, chorou em silêncio no consultório, apertando o pequeno Rafael contra o peito, como se pudesse protegê-lo do mundo com seu abraço. Os anos seguintes foram de luta. Rafael não respondia quando chamavam, não olhava nos olhos, tinha crises de birra incontroláveis e se isolava em um canto, balançando o corpo repetidamente. A família, que já era humilde, gastou tudo o que tinha em terapias, medicamentos e consultas, mas as melhoras eram mínimas. O pai, seu João, um pedreiro de mãos calejadas, trabalhava até tarde para custear os tratamentos, mas a esperança começava a se esgotar. Até quando, Senhor? Ele sussurrava nas noites em claro, enquanto via o filho se afastar cada vez mais. Foi então que a vizinha, Dona Ana, uma irmã da congregação cristã no Brasil, aproximou-se deles com um convite simples: por que vocês não levam o Rafael no culto? Lá, Deus ouve as nossas orações. Dona Maria, que era católica mas não praticante, hesitou. Seu João, porém, lembrava-se de ter ouvido falar da CCB, uma igreja onde as pessoas viviam com simplicidade e onde muitos milagres aconteciam. Não custa tentar, ele disse, com um fio de esperança na voz. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã. Não havia instrumentos, nem palcos, nem luzes chamativas. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e mulheres com saias longas, todos sentados em cadeiras simples, com a Bíblia no colo. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota subisse direto ao céu. Rafael, que normalmente se agitava em lugares novos, surpreendeu a todos, ficou quieto, olhando fixamente para a frente, como se algo o atraísse. Dona Maria seguiu o culto com lágrimas nos olhos, ouvindo as palavras do ancião sobre a fé que move montanhas. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela sentiu algo diferente no ar, uma presença que não era humana. Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho, ela orou, com a voz quebrada. O ancião, percebendo a dor daquela família, chamou-os à frente. Irmãos, vamos orar por este menino, disse, colocando a mão sobre a cabeça de Rafael. Os presentes se levantaram, e dezenas de vozes se uniram em uma só súplica: Senhor, toca neste pequeno. Liberta-o, em nome de Jesus. Rafael, que nunca havia permitido que estranhos o tocassem, permaneceu calmo, como se entendesse que aquele momento era especial. As semanas passaram, e a família continuou frequentando os cultos. Dona Maria notou algo estranho: Rafael começou a prestar mais atenção nos hinos. Uma vez, enquanto cantavam a Jesus, terno e bom pastor, o menino, que nunca havia emitido um som coerente, balbuciou: Pará! Pará! Seu João quase caiu de joelhos. Meu Deus, ele tentou falar, exclamou, com os olhos cheios d'água. Os irmãos da igreja se emocionaram junto, e o ancião sorriu: isso é o início. Deus está operando. Mas o maior milagre aconteceu em um culto de quarta-feira, durante a Santa Ceia. Enquanto os irmãos partiam o pão, simbolizando o corpo de Cristo, Rafael, que sempre se mantinha distante, de repente se levantou e foi até a mesa. Todos contiveram a respiração. O ancião, comovido, estendeu-lhe um pedaço de pão. Rafael o pegou, olhou nos olhos do ancião, algo que nunca fazia, e disse, claro e distinto: obrigado. Um silêncio sagrado tomou conta da sala. Depois, explodiram em louvor. Dona Maria chorava sem parar, seu João agradecia a Deus de joelhos, e os irmãos cantavam: glória a Deus nas alturas. Naquele momento, todos souberam: Deus havia tocado naquele menino. Nos meses seguintes, Rafael mudou completamente. Começou a falar frases curtas, a brincar com outras crianças, a responder quando chamavam. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Mas a família sabia a verdade: havia sido um milagre. Um milagre que veio através da fé, da oração e da simplicidade daqueles que não buscavam fama, apenas a vontade de Deus.
Um ano depois, Rafael foi batizado nas águas, diante de toda a congregação. Quando saiu da água, o ancião abraçou-o e disse: Hoje, você nasceu de novo, meu filho. E Rafael, com um sorriso que antes parecia impossível, respondeu: Eu amo Jesus. A lição que ficou. A história de Rafael ensina que Deus não olha para a nossa capacidade, mas para o nosso coração. A congregação cristã no Brasil não tem estruturas grandiosas nem métodos humanos para atrair pessoas, tem apenas a palavra de Deus, a oração sincera e irmãos que vivem o que pregam. Foi nesse ambiente de humildade e fé que Rafael encontrou a libertação. Muitos buscam soluções nos homens, nos remédios, nas terapias, e isso não é errado. Mas há momentos em que só Deus pode agir. E Ele age quando encontramos um lugar onde sua presença é real, onde seu nome é invocado com reverência, onde o amor ao próximo não é teoria, mas prática. Se hoje você está passando por uma luta que parece não ter saída, lembre-se de Rafael. Lembre-se de que, onde a fé é do tamanho de um grão de mostarda, Deus faz o impossível. E às vezes, o milagre que você precisa está bem ali, em uma pequena sala de cultos, entre irmãos que oram não por obrigação, mas por amor. Rafael saiu daquele culto diferente. Não era mais o mesmo homem que havia entrado algumas horas antes, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. Algo tinha mudado dentro dele, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Os irmãos o abraçaram com alegria genuína, sem julgamentos, sem perguntas constrangedoras. Apenas amor. E foi naquele abraço que ele sentiu pela primeira vez em muito tempo: eu pertenço a algum lugar. Nos dias que seguiram, as mudanças começaram a aparecer. Os pesadelos que o atormentavam há anos, aqueles que o faziam acordar suado e com o coração acelerado, simplesmente pararam. Não foi de uma hora para outra, mas a cada noite, a paz voltava um pouco mais. A ansiedade que o sufocava, que o fazia evitar multidões e até mesmo saídas de casa, começou a perder força. Ele ainda sentia o medo às vezes, mas agora havia algo maior dentro dele, uma certeza de que não estava sozinho. Sua esposa, que tanto havia orado por ele em silêncio, notou a diferença antes de todos. Uma tarde, enquanto tomavam café juntos, ela olhou para ele com os olhos cheios d'água e disse: Rafael, você voltou. Ele não precisou perguntar o que ela queria dizer. Ele sabia. O homem que ela havia se casado, aquele que ria fácil e enxergava o mundo com esperança, estava ressurgindo das cinzas. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem quisesse se batizar. Rafael nunca havia pensado nisso antes. Na verdade, nem sabia direito o que significava. Mas naquele momento, enquanto ouvia os testemunhos de irmãos que falavam de renovação e perdão, algo dentro dele pulsou com força. Era como se uma voz suave, mas firme, dissesse: é hora. Ele olhou para a esposa, que sorriu e assentiu, como se já soubesse o que ele estava pensando. Quando Rafael desceu às águas do batismo, foi como se todo o passado fosse lavado. Não de forma mágica, como num filme, mas de uma maneira profunda, real. Ao sair da água, ele sentiu um alívio que não conseguia explicar. Não era mais um homem amarrado pelas correntas do trauma, da culpa ou do medo. Era livre. E essa liberdade não vinha de si mesmo, mas de alguém muito maior. Os anos se passaram, e Rafael não apenas se tornou um membro ativo da igreja, como também começou a ajudar outros que passavam pelas mesmas lutas que ele já havia enfrentado. Não como um conselheiro profissional, mas como alguém que podia dizer: eu estive lá. Eu sei como é. Mas Deus pode te tirar disso. Sua história se tornou um farol para muitos que chegavam à igreja quebrados, sem esperança. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo aquilo, Rafael sorri e responde: não fui eu. Foi Deus. E ele não mudou. Se fez por mim, pode fazer por você também. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas de pessoas comuns que encontram um Deus extraordinário em meio à simplicidade de uma fé sincera. E se você está lendo isso agora, talvez pensando que sua situação é sem saída, saiba uma coisa: o mesmo Deus que libertou Rafael está te esperando. Não em grandes espetáculos, não em promessas vazias, mas no lugar onde seu povo se reúne com humildade, onde a oração é feita com o coração, e onde o amor ao próximo é vivo.
Talvez seu milagre também esteja bem ali, na próxima reunião, no próximo culto, no próximo abraço de um irmão que nem conhece sua história, mas ora por você como se fosse da família. Porque na CCB, ninguém é estranho. Todos são filhos do mesmo Pai. E para ele, não há caso perdido. Só corações que ainda não o encontraram. Era uma tarde de sábado quando Rafael, agora livre das amarras que o prendiam, entrou pela primeira vez nas dependências da CCB depois de seu milagre. O sol batia forte, mas dentro do templo, uma brisa suave parecia envolver tudo, como se o próprio lugar respirasse paz. Ele olhou ao redor e viu rostos conhecidos, irmãos que haviam orado por ele, que o visitavam na cadeia, que nunca desistiram, mesmo quando ele mesmo tinha perdido a esperança. Ao fundo, um grupo de jovens ensaiava um cântico. As vozes se misturavam em harmonia, e Rafael sentiu algo estremecer dentro dele. Não era só alegria. Era gratidão. Gratidão por estar ali, de pé, com as mãos limpas e o coração leve. Um irmão se aproximou e lhe deu um abraço apertado. Deus te trouxe de volta, irmão. Agora é para ficar, disse com os olhos brilhando. Rafael assentiu, mas ainda havia uma sombra em seu pensamento. Sua mãe. Ela, que tanto havia chorado por ele, que quase perdeu a fé quando as portas se fechavam uma após outra. Ele precisava vê-la. Precisava que ela visse com seus próprios olhos que o filho que ela tanto amava não estava mais perdido. No domingo seguinte, ela estava lá. Sentada nos bancos da frente, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia. Quando Rafael entrou, ela o viu e congelou. Por um instante, foi como se o tempo parasse. Então, ela se levantou devagar, como se temesse que fosse um sonho. Ele correu até ela, e os dois se abraçaram chorando. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de restauração. Mãe, eu tô aqui. Deus me trouxe, sussurrou Rafael entre soluços. Ao redor deles, outros irmãos também choravam. Não era uma cena de cinema. Era real. Era a vida de pessoas que haviam visto o impossível se tornar possível. O pastor, ao subir ao púlpito, não precisou dizer muita coisa. Apenas apontou para Rafael e sua mãe e falou: isso aqui é o Evangelho vivo. É Deus escrevendo histórias que o mundo diz que não tem jeito. E assim, Rafael começou uma nova jornada. Não foi fácil. Havia noites em que as memórias do passado vinham como ondas, ameaçando arrastá-lo de volta. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma família. Não só de sangue, mas de fé. Irmãos que o chamavam para orar quando a batalha apertava, que o lembravam das promessas de Deus quando a dúvida surgia. Ele começou a servir. Primeiro, ajudando na limpeza do templo. Depois, participando dos cultos de doutrina, aprendendo mais sobre aquele Deus que o havia resgatado. Com o tempo, passou a dar seu testemunho, contando para outros que também se sentiam sem saída como Deus o havia encontrado no fundo do poço. Um dia, um jovem se aproximou depois do culto. Olhos baixos, mãos nervosas. Irmão, eu tô na mesma situação que o senhor tava. Acho que não tem mais jeito para mim, confessou. Rafael sorriu e colocou a mão no ombro dele. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Mas você precisa vir. Precisa ficar. Porque o milagre não é só sair da cadeia. O milagre é não voltar mais. E assim, a história de Rafael se tornou um farol. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus é. Porque na CCB, não se prega um Deus distante, que só age em histórias antigas. Aqui, ele age hoje. Nas vidas quebrantadas que encontram consolo, nos corações feridos que encontram cura, nas famílias destruídas que encontram restauração. Se você está lendo isso e pensa que sua vida já foi demais, que suas escolhas te afastaram demais da luz, olhe para Rafael. Olhe para sua mãe. Olhe para aquele jovem que, hoje, também está livre. Deus não desiste de ninguém. E seus milagres não são só para alguns. São para quem crer. Talvez seu milagre esteja apenas começando. Talvez ele esteja te esperando bem ali, na próxima reunião, no próximo culto, no próximo abraço de um irmão que nem sabe seu nome, mas que vai orar por você como se fosse da família. Porque na CCB, ninguém é estranho. Todos são filhos. E para Deus, não há caso perdido.
só filhos que ainda não voltaram para casa. Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras na congregação cristã no Brasil. O templo estava cheio, o coro cantava com unção, e o aroma do café recém-cozido na cozinha da igreja se misturava ao perfume da fé que enchia aquele lugar. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. Algo que só quem já sentiu o toque de Deus sabe reconhecer. Rafael estava lá, sentado nos bancos da frente, ao lado da mãe. Os mesmos olhos que antes brilhavam sob o efeito das drogas agora estavam úmidos, não de tristeza, mas de uma gratidão que doía de tão profunda. Ele apertava contra o peito uma Bíblia nova, presente de um irmão da igreja que nem sabia seu nome, mas que tinha dito: "Isso aqui é a sua arma agora, irmão." E a guerra já foi ganha. Enquanto o pastor lia as Escrituras, Rafael lembrava de como tinha chegado ali. Não foi fácil. As primeiras semanas depois da sua conversão foram uma batalha. O corpo pedia, a mente lembrava, os antigos amigos apareciam com promessas: "Só uma vez, irmão. Você merece." Mas toda vez que a tentação batia à porta, ele corria. Não para a rua, mas para a igreja. Às vezes de madrugada, batia na porta da casa do irmão mais velho da congregação, chorando: "Me ajuda, irmão. Não quero cair." E o irmão, ainda de pijama, o recebia com um abraço e uma oração. "O Senhor é contigo, Rafael. Ele não te deixou até aqui para te abandonar agora." E Deus foi fiel. Cada noite de luta virava manhã de vitória. Cada lágrima derramada no altar era recolhida pelo Pai. Até que veio aquele domingo. Rafael estava no culto quando sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza. Enquanto o coro entoava "Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco que a neve", ele sentiu como se mãos invisíveis o levantassem. Não do banco, mas de dentro. Algo dentro dele se quebrou, não de dor, mas de alívio. Era como se anos de escuridão saíssem de uma vez, levados por um vento que ele não via, mas sentia. Quando abriu os olhos, tudo estava igual: as irmãs com seus vestidos brancos, os irmãos de terno simples, o pastor com a Bíblia aberta. Mas ele não era mais o mesmo. Algo tinha mudado. Não era só a ausência das drogas. Era a presença de Deus. Uma paz que não dependia de circunstâncias. Uma alegria que não vinha de fora, mas brotava de dentro, como água viva. No final do culto, ele se levantou. Não por obrigação, mas por necessidade. Precisava falar. Com voz trêmula, mas firme, deu seu testemunho: "Eu vim aqui para morrer. Mas Deus me trouxe para viver. Não sou mais escravo. Sou filho." E quando terminou, não houve aplausos. Na CCB não se aplaude Deus, mas um silêncio sagrado, seguido de amemes baixinhos, como se cada um ali soubesse que tinha presenciado algo santo. Os meses passaram, e Rafael não era mais a sombra que entrava na igreja com medo de ser julgado. Agora, era ele quem estendia a mão para outros que chegavam quebrantados. Jovens com olheiras de noites mal dormidas, pais com o coração partido pelos filhos, mulheres com marcas de dor que ninguém via, mas Deus conhecia. Ele os recebia com as mesmas palavras que um dia os salvaram: "Aqui você não é um número. Você é família." Um dia, um rapaz chamado Lucas chegou à igreja arrastado pela avó, desconfiado, de braços cruzados. Olhou Rafael de cima a baixo e soltou: "Você acha que isso aqui vai adiantar alguma coisa? Minha vida já era." Rafael sorriu. Não era o sorriso de quem não sabe o que é sofrer. Era o sorriso de quem já esteve no fundo do poço e encontrou uma escada. Eu também achei isso. Até Deus provar que eu estava errado. "Senta aqui, irmão. Vamos orar." E assim, a história se repetia. Não porque os problemas acabavam, a vida ainda doía, as tentações ainda vinham, as batalhas ainda existiam. Mas porque agora eles sabiam, não estavam sozinhos. Tinham uma igreja que orava por eles antes mesmo de pedirem. Tinham um Deus que os amava antes mesmo de merecerem. Hoje, Rafael é um obreiro na CCB. Não é perfeito. Ainda tem dias difíceis. Mas tem algo que não tinha antes: esperança. E uma certeza que nenhum vício, nenhuma decepção, nenhum passado pode tirar: Deus não só muda vidas. Ele as recria.
Se você está lendo isso e acha que sua história é muito feia, muito suja, muito sem jeito, olhe para Rafael. Olhe para Lucas. Olhe para os milhares que, como eles, entraram na CCB quebrados e saíram restaurados. Deus não está esperando você se consertar para te receber. Ele te recebe como você está, para te transformar no que ele sonhou. Talvez seu milagre não seja como o de Rafael. Talvez seja quieto, como um suspiro de alívio depois de anos de angústia. Talvez seja um perdão que você achava impossível. Uma cura que os médicos desistiram. Um filho que voltou. Um casamento que renasceu. Não importa. O que importa é que Deus está ali, de braços abertos, dizendo: venha. Sua hora é agora. E se você duvida, faça como Rafael fez, dê um passo. Entre na igreja. Sente no banco. Ouça o coro. Deixe as lágrimas caírem. Porque às vezes, o milagre não está no fim da história. Está no começo dela. Está na decisão de acreditar que, mesmo quando tudo diz a não, Deus diz assim. E na CCB, esse assim ecoa todos os dias. Em cada oração. Em cada abraço. Em cada vida que, como a de Rafael, prova que milagres não são lendas. São realidades para quem crê. O milagre de Rafael, o fim que é um começo. Rafael entrou na igreja com as mãos trêmulas e o coração pesado. Sentou-se no último banco, como se quisesse esconder-se de Deus, mas Deus já o esperava. O coro cantava Confia no Senhor, e cada nota parecia tocar a ferida aberta em sua alma. Ele chorou. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu que alguém via sua dor. E então, aconteceu. Não foi um raio. Não foi um grito. Foi um silêncio tão profundo que ele ouviu a própria voz interior: levante-se. Rafael ergueu os olhos e viu, no altar, não um pastor, mas um homem que, anos antes, ele havia magoado profundamente. Seu irmão, Marcos, que jamais responderá às suas cartas de despedida. Marcos estava ali, de pé, com os braços estendidos. Eu perdoei você antes mesmo de você pedir, disse Marcos, com a voz embargada. Deus me ensinou que o perdão não é para quem erra, mas para quem ama. Rafael correu. Abraçaram-se como meninos, entre lágrimas e risos quebrados. Naquele instante, ele soube, o milagre não era só o reencontro. Era a certeza de que, mesmo quando nós desistimos, Deus nunca desiste de nós. A reflexão que fica. Milagres não são sempre espetaculares. Às vezes, são pequenos sinais, um perdão inesperado, uma porta que se abre quando todas se fecharam, uma paz que invade o peito sem aviso. O verdadeiro milagre é perceber que, no meio do caos, Deus está sussurrando: eu estou aqui. Sempre estive. A lição. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de dar o primeiro passo mesmo quando tudo parece impossível. Rafael poderia ter ficado em casa, amargurado. Poderia ter dito já tentei. Mas ele foi. E no ir, encontrou a graça. Na CCB e na vida, os milagres não são privilégio de alguns. São consequência daqueles que, como Rafael, ousam confiar quando a lógica diz não, e ajoelhar quando as forças dizem basta. Porque no fim, ou melhor, no começo, Deus não pergunta se você merece. Ele pergunta: você vai vir? E a resposta: sempre vale a pena.